O céu estava em chamas. As cores quentes do pôr do sol misturavam-se ao azul profundo do mar, e o som das ondas quebrando na areia era um conforto que eu mal conseguia registrar. Minha mente estava longe, perdida em pensamentos, até que a voz de Ricardo cortou o ar como uma lâmina. Helena, eu pedi demissão. As palavras dele ecoaram dentro de mim, cada sílaba soando como um estalo. Olhei para ele, tentando desvendar seu rosto impassível, mas o pavor começou a me invadir. O que você disse? A incredulidade escapuliu da minha boca e eu senti meu coração acelerar. Eu precisava de um momento para processar. Ele deveria estar brincando. Eu vou buscar novos caminhos. Não vou mais ficar aqui, ele disse, em um tom monótono, como se falasse sobre o clima, não sobre a vida que tínhamos construído juntos. Eu não conseguia entender. O que significava novos caminhos? Por que agora? Naquele instante as ondas pareciam mais violentas e o vento trazia um cheiro salgado que me Perguntei, minha voz tremendo. A expressão de Ricardo não mudava. Ele parecia distante, como se estivesse olhando através de mim. É isso. Eu preciso de algo diferente, ele afirmou, agora com um leve brilho nos olhos, mas não havia calor ali. Quase uma luz fria. Bati os lábios, tentando manter a compostura, mas cada palavra dele perfurava meus sentimentos. O que havia acontecido com ele, com nós dois? Minhas mãos começaram a tremer. E a nossa vida? O que vai acontecer com tudo isso? Gesticulei em direção à casa, ao nosso jardim, aos amigos, à escola onde ainda posso vê-lo todos os dias. Não podíamos simplesmente abandonar tudo. As memórias eram todas ali, como marcas profundas na areia. O silêncio se estendeu, pesado. Senti a tensão crescendo entre nós, como um fio esticado prestes a romper. Ele olhou para o horizonte, como se estivesse buscando algo que não pudesse encontrar. É isso, eu quero ir. O tom dele agora era mais assertivo, mas ainda assim, algo soava ausente. Isso não era só sobre uma mudança profissional. Havia algo mais ali. Eu sabia que ele guardava suas insatisfações, mas eu não poderia imaginar que chegássemos a isso. Havia semanas em que percebi que havia um afastamento, olhares furtivos, sussurros de um mundo que eu não conhecia. Tudo começou a se encaixar e o mistério se transformou em suspeita. Senti um nó na garganta e as lágrimas ameaçaram surgir. O sol descia e com ele meu mundo estava desmoronando. Ricardo, você está me dizendo isso como se fomos apenas colegas. A frustração escorreu na forma de minha voz, direta e sem rodeios, mas não era isso que eu desejava. Eu só quero entender. Ele me encarou então pela primeira vez com uma expressão que beirava o cansaço, como se essa conversa já tivesse ocorrido dentro de sua mente antes mesmo de meus lábios se moverem. Algo dentro de mim gritou, mas nenhuma palavra. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, deixando espaço para a escuridão, eu percebi que algo precisava mudar, não só para ele, mas também para mim. Uma decisão surgia em minha mente, quase palpitante. Eu não poderia mais ser uma espectadora. Juntei as peças e comecei a traçar um plano, mas o tempo se esgotava e a tempestade se aproximava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O cheiro do mar me envolvia enquanto eu caminhava descalça pela ar. A casa na qual morei por tantos anos se destacava ao longe, com seu teto azul e paredes brancas. Nossa casa, um refúgio que construímos com tanto cuidado. O gerânio do jardim tinha flores vermelhas enquanto o cheiro do café que eu deixei na máquina ainda pairava na memória. Uma sensação de acolhimento que parecia distante agora. Olhei para o céu,
agora tingido de laranja e rosa, e senti um aperto na garganta. Muitas vezes sentava naquelas pedras à beira do mar, simplesmente observando as ondas. Sempre aprendi a enxergar beleza na simplicidade, mas agora a simplicidade se tornava opressora. O que eu conseguiria fazer se minha vida começasse a desmoronar? Retirei uma mecha de cabelo que caía em meu rosto e percebi como a dúvida e o medo se tornaram meus companheiros silenciosos. O que havia de errado com Ricardo? Ele estava se afastando e isso me deixava um nó na barriga. Sempre percebi que, ao voltar para casa, após um dia exaustivo de trabalho, ele parecia distante. O sorriso. Eu sabia que tinha uma força interior, mas a insegurança me envolvia. A ideia de reencontrar a mulher que eu costumava ser, cheia de sonhos e esperanças, parecia longe. Lembro-me quando decidi ser professora, como isso me iluminava. Queria fazer a diferença, espalhar conhecimento. Em vez disso, eu sentia que estava prestes a perder tudo o que construímos. Os sons do mar se tornaram um mantra, e eu me deixei levar por memórias. Aquela praia era onde eu havia passado muitos verões da minha juventude, correndo com os amigos e sonhando com o futuro. O tempo parecia ter parado, mas eu sabia que não poderia ignorar os sinais. Algo estava desequilibrado. Durante os últimos meses, pequenos detalhes passaram a ter um significado maior. As mensagens no celular que ele escondia, as ligações que estava fora de alcance. Olhava para sua expressão e percebia que ele estava mais distante do que nunca. Era como se tenhamos estado juntos, mas sozinhos. Decidi parar e me sentar em uma pedra. E foi aí que percebi. Eu tinha algo guardado dentro de mim. Um potencial que havia sido sufocado ao longo dos anos. Olhei para o mar, a imensidão azul que parecia me chamar. Preciso fazer algo. Uma mudança que vá além de todas as palavras que havia trocado com ele. Como eu poderia começar isso? O que parecia um mar de incertezas, logo se tornava uma onda de esperança. Mas havia um segredo que eu guardava. Algo que talvez pudesse transformar essa situação. Enquanto o sol se escondia, eu sabia que precisava agir. A vida não poderia ser apenas sobre decisões que outros tomam. A expectativa de algo novo começava a nascer. Mas o que, exatamente? As perguntas tomavam conta da minha mente, e a resposta estava lá, quase ao alcance, mas eu ainda não a via. A noite caía aos poucos, e junto dela, uma nova determinação começava a emergir. O que eu realmente queria agora? Algo dentro de mim pulsava forte, e eu precisava descobrir o que era. Ricardo entrou, já vestido para o trabalho, e sorriu. Um sorriso genuíno. Aqueles eram os momentos que eu guardava no coração. Bom dia, amor, eu disse, enquanto começava a preparar o lanche da Lúcia. A rotina matinal era quase sagrada para nós. Ricardo pegou uma maçã da fruteira e deu uma mordida enquanto se encostava no balcão. O que você vai fazer hoje? Ele perguntou, olhando para mim de um jeito que fazia meu estômago revirar. Havia um brilho nos olhos dele, e isso me trazia conforto. Hoje tem reunião de pais na escola da Lúcia. Espero que não seja tão cansativa quanto a última. Forcei uma risada. A verdade era que eu adorava esses encontros. Ver os outros pais, trocar ideias sobre a educação das crianças, isso sempre me fazia sentir parte de algo maior. E lá estávamos nós, um casal com uma criança linda e cheia de vida. A rotina era pesada, claro. Eu acordava cedo, preparava as coisas para Lúcia e depois seguia para a escola. Meus alunos eram minha paixão. Alguns dias eu voltava para casa exausta, a mente a mil, pensando no que ainda precisava corrigir ou planejar. Ricardo sempre me ajudava, mas ele também tinha suas obrigações. Éramos um time, ou pelo menos assim eu pensava. E então, em um daqueles dias normais, tudo começou a se desfazer. Lembro de um jantar em que ele parecia distante. A conversa fluiu, mas sem a mesma empolgação de antes. Eu mencionei um projeto que queria iniciar com as crianças. Algo que envolvia leitura e criatividade. Ele ouviu, mas a resposta foi apenas um tuchar de atenção. Legal, ele disse, seu olhar perdido em algum lugar do além.
Foi ali que eu percebi pela primeira vez que havia uma sombra pairando sobre nós. Ele estava mudando, mas eu não sabia como. Eu via suas mensagens do celular, mas sempre pareciam vagas. Só trabalho, ele dizia. Eu queria confiar, queria acreditar, mas algumas vezes o medo começava a me consumir. Comecei a observar mais de perto. As ausências não explicadas, os ROU. As pequenas coisas começaram a se acumular como pedras em meu sapato. As conversas que antes fluíam, agora eram acompanhadas de silêncios tensos. Lúcia fazia perguntas sobre onde estava o papai quando ele se atrasava. E eu sempre encontrava respostas vazias para dar a ela. O papai está trabalhando mais cedo hoje. Ele já vem. Como se isso fosse menos doloroso do que a verdade. Em casa, procurava parar de lado e observar. As paredes estavam repletas de fotos nossas em momentos felizes. Algumas eram de viagens, outras do dia da Lúcia, ou mesmo de aniversários em família. Queria olhar para aquelas lembranças e sentir a felicidade novamente. Mas às vezes tudo o que eu sentia era um aperto no peito. Uma pressão que não passava. Um dia, enquanto organizava uma prateleira do quarto da Lúcia, encontrei um bilhete que Ricardo havia deixado em sua bolsa. Era simples, mas quando eu li, meu coração disparou. Se o que você procura não está aqui, talvez deva procurar em outro lugar. Fui até a praia. Precisava de ar. A brisa do mar sempre me trazia clareza e eu sabia que era ali que conseguiria pensar. O som das ondas quebrando na areia sempre foi meu refúgio, e nesse dia não foi diferente. Eu observava o horizonte, as nuvens dançando enquanto o sol começava a se pôr. Helena! Ouvi a voz de um amigo ao longe. Era Felipe, um dos pais da escola da Lúcia. Ele vinha em minha direção, e eu forcei um sorriso. Conversamos sobre filhos, trabalhos e as coisas corriqueiras do dia a dia. Mas no fundo, eu sentia como se houvesse uma máscara entre nós. A vida parecia fluir normalmente, mas em mim havia uma tempestade prestes a desabrochar. Você parece preocupada, ele disse, com um olhar atento. Está tudo bem? Eu hesitei. O que eu diria? Que meu mundo estava ruindo, que me sentia perdida e solitária. Só pensando na escola, no dia a dia, foi tudo o que consegui responder. Ainda assim, a sua presença trouxe um pouco de calma ao meu coração. Mas logo após nos despedirmos, o nó na minha garganta retornou e eu fiquei ali, fazendo uma promessa silenciosa. Eu precisava descobrir a verdade. As pequenas pistas, as mudanças sutis, tudo começava a se conectar como partes de um quebra-cabeça. Qual é a verdade? Eu perguntava a mim mesma enquanto observava as ondas. E assim, enquanto o céu se tornava um manto de estrelas, uma sensação de medo e determinação tomava conta de mim. O que mais eu poderia descobrir? O que estava escondido atrás da fachada que ele havia construído? Uma inquietação surgiu, como se a resposta estivesse mais próxima do que eu imaginava. Fui para casa com o coração acelerado e uma pergunta em mente. As coisas não estavam bem, não podíamos continuar assim, mas o que eu faria? As pistas estavam diante de mim, mas eu não sabia como segui-las, e aquela dúvida crescia, apertando meu peito. Acordei naquela manhã com um peso no peito. O sol já entrava pela janela, iluminando o quarto que anteriormente. Respirei fundo, como se pudesse afastar o que já parecia um dia sombrio. Levantei da cama e fui até o quarto da Lúcia. Ela ainda dormia, com os cabelos bagunçados e um sorriso tranquilo no rosto. Observá-la sempre me trazia um pouco de paz. Mas à medida que o dia avançava, essa paz desaparecia aos poucos, como o brilho do sol que se esconde atrás das nuvens. Fui para a cozinha e preparei um café da manhã apressado. Olhei para as coisas que tinham sido normais até então. A mesa, as cadeiras, a máquina de café, a frigideira onde sempre fazia panquecas nas manhãs de sábado. As lembranças de dias felizes eram como ecos distantes.
Um cheiro de café e pão quentinho preenchia o ar. Mas a atmosfera estava pesada, carregada de coisas não ditas. Depois de acordar Lúcia, tentei criar um clima alegre. Bom dia, meu amor. Vamos ter panqueca hoje? Ela sorriu, seus olhos brilhando. Mas conforme contava os ingredientes, lembrei do olhar distante de Ricardo. E o sorriso se desfez um pouco. Eu ignorava a mensagem de Ricardo, que ainda não havia respondido. Os silêncios entre nós pesavam mais do que as palavras trocadas. Decidi que precisava ser forte. Ele sempre dizia, não me deixe preocupado. Mas essa preocupação crescia dentro de mim. O que tinha de errado? A ausência de Ricardo se tornava um vazio insuportável. Precisava de respostas, mas quando tentava perguntar, as palavras travavam na garganta. Foi só mais tarde, enquanto eu preparava o jantar, que percebi algo diferente. O celular dele estava em cima da mesa, uma notificação piscando na tela. A curiosidade e o medo se misturaram. Não queria ser desonesta, mas algo me dizia que precisava saber. O impulso de olhar foi forte. Só uma olhadinha, pensei. Fui até a mesa. Cada passo era como uma batida de tambor no meu peito. Toquei na tela com um misto de ansiedade. Era uma mensagem, e a primeira linha dizia algo sobre o trabalho. Mas ao abrir a conversa, meu coração afundou. Havia mensagens de uma. Fotos, palavras carinhosas, promessas, meu corpo congelou. Eu não podia acreditar no que via. Um nó se formou na minha garganta, e a confusão tomou conta de mim. Cada palavra cheirava a traição, um veneno que se espalhava rapidamente. O cheiro do jantar queimando caiu na minha cabeça, mas eu não conseguia tirar os olhos da tela. Oi, amor, sinto sua falta. Era uma mensagem enviada algumas horas antes. Meu coração pulsava na orelha com uma força que parecia querer explodir. Respirei fundo, tentando me acalmar, mas não havia como. As lágrimas escorriam sem que eu pudesse controlar. A imagem da nossa vida juntos desmoronava diante de mim, e eu estava impotente para impedir. O que estava acontecendo? Eu não conseguia processar. A janta queimou, mas o mínimo me importava. Fui até a varanda e deixei a água fria da torneira em minhas mãos. Os sons do mundo lá fora, o riso das crianças, o barulho dos carros. Nada parecia real. Era como se eu estivesse mesmo em um sonho ruim. Por um momento, pensei em ligar para ele, mas não havia palavras que pudessem traduzir o que eu sentia. Eu me sentia traída, ferida. Todo o amor que eu havia dado agora parecia em vão. O que eu estava fazendo de errado? Eu estava começando a perder a fé na vida que construímos juntas. Finalmente, respirei fundo e tentei organizar a confusão. Não posso deixar ele perceber que eu vi, pensei. Mas como agir normalmente depois disso? Como sorrir para ele na mesa? A ideia de esconder a angústia dentro de mim era insuportável. Quando o relógio indicou que ele estava perto de voltar, entrei em modo automático. Tentei limpar a cozinha, mas tudo parecia tão desorganizado, assim como meus pensamentos. O cheiro de queimado tomou conta do ar, e nem mesmo a música suave do rádio podia acalmar a tempestade batendo no meu peito. Ricardo entrou e me cumprimentou com um sorriso simpático, como se nada estivesse acontecendo. Oi, amor. Oh, isso só aumentou a dor. Eu sorria de volta, mas era um sorriso vazio. A conversa fluiu, mas tudo me parecia artificial. Ele não sabia que eu era agora uma atriz em sua própria vida. No jantar, tentei manter o olhar fixo em Lúcia. Ricardo falava sobre seu dia, suas novidades, mas cada palavra caía como um peso sobre mim. Era impossível não pensar no que eu sabia. O sorriso no rosto dele era uma máscara, e sem perceber, naquele ambiente seguro da nossa casa, uma guerra estava sendo travada no silêncio do meu coração. Depois do jantar, quando Lúcia foi para o banho, desabei no sofá. Ricardo ligou a televisão. A luz da tela iluminou seus olhos, mas eu sabia que havia uma sombra ali. A sombra desta traição que me consumia. As mensagens ainda dançavam na minha mente, como se estivessem me chamando para um confronto.
Eu não poderia suportar isso mais tempo. O que eu ia fazer? Enquanto tentava organizar os pensamentos, meu celular vibrava na mesa. Um impulso frenético tomou quebrando a decisão que eu havia tomado anteriormente, abri a mensagem. Meu coração pulou. A imagem era de alguém que eu conhecia do colégio da Lúcia, com quem eu havia conversado algumas vezes. A legenda dizia: "Então você realmente não sabe?" Eu senti o chão sob meus pés desaparecer. Meu mundo girou. O que mais eu não sabia? A conversa em volta da traição estava se alargando, e agora tinha uma nova dimensão. O que isso significava? Eu precisava de respostas, de algo maior que explicasse o que estava acontecendo. Senti um nó na garganta. Agora não era só a traição. Era algo muito maior, algo que ameaçava não apenas meu casamento, mas minha vida como eu conhecia. A tempestade dentro de mim crescia, e eu sabia que não podia ignorar isso. Estava prestes a entrar em um caminho sem volta. O tempo estava se esgotando, e eu precisava agir. Enquanto o som da televisão preenchia o silêncio, eu olhei para Ricardo. Ele estava convencido de que tudo estava bem, mas eu sabia o que isso significava para nós, para nossa vida, para o futuro da Lúcia. Um frio percorreu minha espinha. Não havia como voltar atrás. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Não sei como fui capaz de tomar um banho e me arrumar depois de tudo. Minhas mãos tremiam e o peso no meu coração parecia mais forte a cada segundo. Olhei no espelho e a mulher que vi era uma estranha. Eu estava perdida em um furacão de emoções. Mas ao mesmo tempo havia uma calma crescente dentro de mim. Era como se o vendaval de sentimentos tivesse me ensinado a respirar em meio à tempestade. Ricardo não fazia ideia da montanha-russa que eu estava vivendo. Entrei no carro e dirigi até a escola da Lúcia, tentando me distrair. Os rostos conhecidos passavam e eu sorria, mas tudo era tão superficial, tão falso. As crianças brincando no pátio, as mães conversando. O mundo estava em movimento e eu estava parada, tentando juntar os pedaços do que restava de mim. A escola estava cheia de vida. Depois da escola, fui até a biblioteca. Precisava de um lugar sossegado, um refúgio onde pudesse pensar e analisar tudo o que havia descoberto. Sentei em uma mesa no fundo e o cheiro de livros velhos me trouxe um pouco de conforto, mas ainda assim a mente não parava. O que faria a seguir? Foi quando senti o celular vibrar no bolso. Um novo aviso. Era a mensagem anônima que eu tinha recebido mais cedo. A curiosidade me consumia, e eu não conseguia evitar abrir as imagens que recebia. Assim que visualizei o rosto da mulher, uma pontada de dor atravessou meu peito. Ela se parecia com uma das mães do colégio, uma que sempre teve um sorriso confiante. As palavras eram cruéis, um lembrete do que estava prestes a desmoronar. A imagem já estava aberta, uma selfie dela com Ricardo, claramente tirada em um lugar que não era a nossa casa. A legenda? Mal posso esperar para te ver de novo. Era um soco no estômago. O que isso queria dizer? Eu não estava apenas lidando com o Matê. Conversas íntimas, planos para o futuro. Tudo isso diretamente ligado àquela mulher. O tempo perdia a importância. Decidi não reagir impulsivamente. Precisava ser inteligente, estratégica. Não podia simplesmente confrontá-lo, não ainda. Eu precisava de provas concretas, algo que não pudesse ser negado. A primeira coisa que pensei foi em observar. Era nosso aniversário de casamento em 2 semanas. Que tal aproveitar esse tempo para juntar tudo o que eu precisaria? Precisava planejar cada passo silenciosamente. Isso era um jogo e eu não queria perder. Simplesmente segui minha rotina. Chegando em casa, Ricardo estava sentado no sofá, assistindo TV como se nada tivesse acontecido. Senti o nó na garganta novamente, mas mantive a máscara. A risada das crianças vinha de Lúcia em seu quarto, e eu sabia que precisava ser a mãe que ela merecia, não a mulher vulnerável. Preparei o jantar sem pressa. Cada movimento era calculado. Conversamos sobre o dia.
E ele estava tão à vontade. As mensagens, as imagens, tudo estava lá. O que mais poderia descobrir? Eu precisava de algo que comprovasse. Decidi que a próxima passo seria acompanhar cada movimento dele. Precisava entender mais, saber onde ele ia, com quem se encontrava. Nos dias seguintes tomei cuidado. Observei cada detalhe. As saídas frequentes do escritório, as mensagens que ele apagava com pressa. Faço minhas atividades com calma e vou anotar tudo. Ele saía antes e voltava tarde, como se não houvesse nada de errado. Cada vez mais sentia aquele frio na barriga. Meu coração batia mais forte a cada passo. Uma noite, depois de colocar Lúcia para dormir, voltei ao meu celular e as mensagens que havia recebido começavam a revelar um padrão. Havia uma conexão que eu não conseguia negar. Olhei para as datas, os horários. Era como se todas as peças começassem a se encaixar. Ao mesmo tempo, a dor aumentava cada vez que lia aquelas palavras. Mas havia uma centelha de determinação que crescia dentro. No dia seguinte, bem cedo, decidi sair. Encontrei uma amiga que trabalhava em um café. Ela sempre gostou de fofocar e estava por dentro de tudo o que acontecia na escola. Combinei de nos encontrarmos para um café. Precisava de apoio, de alguém com quem compartilhar minha dor, mas ao mesmo tempo da informação que pudesse vir a ser útil. Enquanto tomávamos café, fiz perguntas sutis sobre Ricardo. Tentei manter a calma, mas a ansiedade crescia dentro de mim. Sua expressão mudou ao mencionar seu nome. Acho que vi ele com uma mulher outro dia. Não era você. Meu estômago se revirou. Detalhes começaram a surgir. Conversas de outros pais, olhares, insinuações. Tinha certeza que aquela mulher não era apenas uma aventura passageira. Era algo maior, e a cada nova informação, meu plano ficava mais claro. Saí do café com um nó na garganta e um novo fogo dentro de mim. Agora eu tinha mais do que apenas imagens e mensagens. Precisava ir mais fundo, descobrir cada movimento dele. Eu não podia começar uma grande cena agora. Não ainda. Os dias se seguiram com um trajeto repetitivo. Voltei à biblioteca, me niquei em meu mundo novamente. Dessa vez, não apenas como mãe, mas como uma mulher que estava prestes a reencontrar a sua força. Eu queria justiça, não apenas pela traição, mas por tudo o que construímos juntos. Era hora de pôr em prática tudo o que havia planejado. Mudei pequenas coisas na rotina, começando a observar mais os momentos em que ele saía, as conversas que ele tinha ao telefone. Cada dado se tornava uma peça do quebra-cabeça. A ideia de que próximo passo tomar não parava de me assaltar a mente. Mas eu aguardaria sim. Estava determinada a agir com cautela. Uma noite, enquanto ele olhava a TV, eu estava ao meu lado, mas gestos estratégicos foram se tornando o meu mantra. O olhar dele não percebeu que eu estava em modo de observação, sutilmente. O tempo passava e, ao mesmo tempo, percebi que algumas mulheres na escola estavam compartilhando. Estava em minha mão a estratégia que eu precisava para me reerguer. Uma noite, enquanto revisava as mensagens e evidências, vi algo que fez meu coração disparar. Uma movimentação financeira, dinheiro saindo de nossa conta para um lugar que não fazia parte de nossa rotina. Agora sim, eu estava prestes a ter provas concretas. Meu plano estava tomando forma e as peças se encaixavam de um jeito que eu não poderia deixar passar. Decidi ser prática. Uma conversa com o banco era o próximo passo. Era hora de reunir mais informações. Para isso, eu precisava de calma e concentração. Cada passo que eu tomava deveria ser calculado, e quando o momento certo chegasse, eu estaria pronta para a verdade. Naquela noite, enquanto ele se acomodava no sofá em meu lado, eu apenas sorri. Uma parte de mim desejava que ele pudesse ver através da máscara que eu usava, mas sabia que a verdadeira reviravolta do jogo ainda estava por vir. Eu não deixaria aquele sorriso desconcertante me manipular. Um novo capítulo começava, e eu estava mais firme que nunca, pronta para enfrentar tudo.
Meu coração pulsava como um tambor e a expectativa era palpável. Eu estava no controle do meu destino, e a tempestade que se aproximava prometia uma mudança irreversível. Acordei cedo naquela manhã. Um sobressalto ainda me inquietava. Senti o cheiro do café que fazia o meu coração acelerar. O dia era ensolarado, e enquanto a luz entrava pela janela, não consegui ignorar a realidade que se arrastava em silêncio. Ricardo ainda não tinha voltado para casa. Desde que eu descobri sobre a traição, essa sensação de abandono se tornava cada vez mais difícil de ignorar. Enquanto preparava o café da manhã, meu estômago se contorcia. O que eu poderia fazer a seguir? Decidi que precisava agir, não mais me deixar levar, nem ficar de braços cruzados. É claro que ainda tinha medo. Medo do que ele sentiria se soubesse que eu estava começando a desenterrar verdades. Medo do que seria da nossa vida. Se havia um caminho a seguir, eu tinha que encontrá-lo. Queria ser forte, não só por mim, mas pela minha filha. Após deixar Lúcia na escola, fui até a biblioteca. Sempre fui apaixonada por livros. Eles me ajudaram a escapar da pressão da vida. Mas agora, naquele lugar cheio de histórias, minha missão era outra. Precisei de um espaço silencioso para pensar e me organizar. Peguei um caderno e uma caneta. Comecei a anotar tudo. Tudo o que havia descoberto sobre Ricardo. Todas as mensagens, os momentos em que ele saía sem me avisar. Precisava reunir os detalhes, as provas. Se quisesse um futuro diferente, teria que planejar e me preparar. Naquela tarde, fui até o advogado que sempre ajudou minha família. Sentei na sala dele e tentei não parecer nervosa. O advogado, um homem idoso, com cabelos grisalhos e uma voz calma, olhou para mim e fez algumas perguntas. Fiz o meu melhor para responder. Ele me explicou sobre direitos e opções. No fundo, eu estava em choque. Isso é real? Como eu cheguei até aqui? Depois da consulta, voltei para casa. A casa parecia estranhamente silenciosa. Mesmo os brinquedos de Lúcia, que costumavam espalhar alegria, pareciam agora ser recordações de um tempo mais feliz. Comecei a limpar a sala, mas cada movimento me lembrava do que estava prestes a desmoronar. Com as mãos tremendo, conectei o celular ao computador. Comecei a baixar as mensagens, os prints que havia guardado. A ansiedade subia a cada novo login que fazia. Eu precisava de tudo documentado. Senti meu estômago revirar ao revisar as conversas. Mas ao mesmo tempo, uma nova determinação crescia. Não iria me deixar abater. Ele não poderia me derrubar. Aquilo parecia uma missão. Embora estivesse em casa, envolta pelo caos emocional, meu foco estava em encontrar as respostas. A cada nova conversa que eu coletava, a verdade ficava mais clara. O olho de peixe que eu havia visto anteriormente, esse brilho frio, agora me parecia sinal de um destino que eu não. Ele estava mais distante, sempre grudado no celular, como se estivesse escondendo algo de mim. Eu via sair para trabalhar e, quando voltava, tentava transmitir normalidade. Mas dentro de mim, a dúvida crescia. O que ele estava fazendo em suas horas fora de casa? Segurava a respiração e tentava agir como se nada soubesse. Ele entrava e cumprimentava como se fôssemos uma família feliz. Mesmo que eu estivesse transbordando de insegurança, precisei respirar fundo e me lembrar do plano. Era muito mais importante agora. O que eu tinha que fazer era pegar o que ele estava escondendo. Alguma evidência clara que pudesse provar que tudo o que eu anotava era verdade. Decidi que não queria apenas guardar impressões. Eu precisava de mais. Comecei a conversar discretamente com outras mães da escola que faziam parte do círculo social dele. Troquei informações como se fossem pequenas peças de um quebra-cabeça. Um jogo de coleta. Uma delas, uma mãe chamada Clara, estava sempre cercada a pó. Fui até o meu closet e passei as roupas. Escolhi um vestido que me fazia sentir poderosa, mesmo que todas as inseguranças não fossem facilmente afastadas. Eu queria que minha determinação brilhasse em cada passo que eu desse. Decidi que precisava ir nesse evento, mesmo que Ricardo não estivesse ciente do que eu estava prestes a investigar. A noite do evento chegou e, enquanto me arrumava, uma onda de ansiedade quase me fez desistir. As mãos tremeram ao aplicar o batom. Mas essa era a luta que eu havia escolhido.
Em vez de um jantar em família, a vida que eu desejava era uma onde eu poderia me sentir livre, sem dedos apontando ou manipulações. Cheguei ao local, um salão decorado com luzes brilhantes e uma música suave ao fundo. O ambiente era acolhedor e as vozes se entrelaçavam em uma rede de conversas alegres. Encontrei minhas amigas e a conversa fluiu naturalmente. Minha mente estava longe, tentando ficar atenta ao que estava acontecendo ao meu redor. A cada porta ermita a vida que tínhamos, enquanto flertava diante dos outros, senti que a adrenalina começou a correr nas veias. Meu corpo lutava entre a vontade de correr até ele e confrontá-lo ou ficar ali como uma sombra, observando cada movimento. Escolhi a segunda opção. Comecei a me mover com cautela, fingindo conversar com outras pessoas, enquanto escaneava a sala à procura de informações. No meio das conversas, escutei fragmentos. Burburinhos sobre casais que estavam passando por dificuldades. Um cara começou a falar da sua separação. Era tudo tão meticulosamente envolvente e doloroso. As palavras que eles trocavam faziam meu coração acelerar. Era como se estivessem compartilhando dores que eu não queria sentir, mas que agora estavam tão próximas. Cada riso injetava nervosismo em mim. Então, para minha surpresa, a mulher se aproximou dele e, com um olhar cúmplice, murmurou algo que parecia um convite. Ricardo não hesitou em responder com um sorriso. Meus instintos gritaram. O quê? Nossos olhares se cruzaram e ela começou a contar sobre os relacionamentos instáveis que muitos estavam enfrentando. O tom da voz dela me fez perceber que aquele assunto era mais comum do que eu ponderava. Aproveitei a oportunidade e disse, com um ar descontraído: parece que está tudo tranquilo agora, mas e se as coisas mudarem? Ela me olhou com um ar de compreensão, como se já soubesse. Às vezes, tudo pode mudar em um instante. As palavras dela pareceram ecoar dentro de mim. Estava começando a ficar clara a linha que separava a vontade de não ficar sobrecarregada do desejo de vingar aquele amor que estava se perdendo. A conversa fluiu e começou a se aprofundar. Assim, me aprofundei, embrenhei-me numa homenagem de emoções. Era tempo de passar a procurar mais apoio, amizade, compreensão. O que realmente estava acontecendo ali não era apenas um amor rompido, mas toda a constante luta por reconhecimento e dignidade. Naquela noite, tudo parecia estar se conectando. Fui embora, Era Ricardo. Ele estava mandando mensagens rápidas com um novo brilho em seu olhar. Amor, temos que conversar. Meu coração parou. Eu não podia deixar que isso acontecesse. Tudo o que estava construindo estava à beira de um colapso. Ele começava a sentir que eu estava de pé, erguendo as barreiras que uma vez foram invisíveis. O que eu ia fazer? Levantei e fui até a janela. O céu estava azul, mas dentro de mim as nuvens eram sombrias. Eu precisava agir rápido. Algo me dizia que ele começava a desconfiar que eu sabia mais do que aparentava. E a batalha estava apenas começando. O dia havia chegado. O evento da escola estava prestes a começar. E eu estava com o coração na garganta. Era uma reunião para os pais, cheia de vozes animadas e sorrisos. Todos pareciam tão à vontade, enquanto eu lutava contra o peso da verdade que estava prestes a revelar. Ricardo ainda não sabia que eu estava. Não, eu não podia pensar nisso. Caminhei pelo salão, observando cada detalhe. A decoração estava linda, balões coloridos, mesas com toalhas bem arrumadas, tudo pensava em deixar a atmosfera leve e festiva. Mas eu sentia que uma tempestade se aproximava. Respirava fundo, tentando manter a calma. Em meio a essas vozes, estava a música suave ao fundo que contrastava com a tempestade dentro de mim. Conversei com algumas mães, tentando parecer normal. Oi, você trouxe os bolinhos que prometeu? Uma delas me perguntou. Dei um sorriso forçado e respondi com uma risada leve. Sim, claro. Adeus, dieta. A verdade era que a dieta não era a única coisa que eu estava prestes a deixar de lado. Ricardo estava descendo a escada do auditório e a multidão se virou, atenta ao que ele poderia dizer. Ele estava tão confiante, tão despreocupado.
Meu sangue ferveu ao vê-lo caminhar livre e solto, sem ter ideia do que estava prestes a acontecer. Mas não era hora de hesitar. Quando as pessoas começaram a se reunir, eu sabia. O ambiente era perfeito para a verdade começar a surgir. Como eu não bati a porta antes no momento em que descobri. Mas agora a perspectiva de expor tudo me acalmava. Então a oportunidade surgiu. O diretor se aproximou do microfone e anunciou que entrevistaríamos os pais para compartilhar histórias e experiências. Aproveitei a chance e levantei a mão. Eu gostaria de falar. A sala se aquietou. Ricardo olhou para mim, com uma expressão que misturava surpresa e confusão. Helena, por favor, sinta-se à vontade, disse o diretor, um sorriso encorajador nos lábios. Caminhei até o palco. O chão sob meus pés parecia um campo de batalha. O olhar atento da plateia se fixou em mim, e o ar em volta se tornou pesado. As palavras dançavam em meus lábios, mas eu tomei um segundo, um último momento de hesitação. Eu precisava disso, precisava expor a verdade. Quando peguei o microfone, encarei os rostos familiares. Oi, gente, sou Helena, mãe da Lúcia. As palavras fluíram com velocidade enquanto eu olhava para Ricardo. Estou aqui porque não posso mais esconder algo que me atormenta por dentro. Senti a adrenalina jorrando, ágil como um veneno, mas a determinação crescia. Ele parecia apreensivo. Seus olhos eram uma porta aberta para a confusão. Nos últimos meses, descobri que não sou a única que Ricardo tem em sua vida. Um silêncio tenso tomou conta do salão. Uma mãe na primeira fila tapou a boca, e algumas cabeças se viraram. O olhar que mais me interessava, no entanto, era o dele. O choque era evidente. Ele está se encontrando com outra mulher. Essa não é apenas uma traição. É uma falta de respeito à nossa família, a tudo que construímos juntos. As palavras brotaram de mim como água de um poço profundo, claras e abertas. Eu tinha evidências, mas não estou aqui apenas para machucá-lo. Quero que todos saibam a verdade. Afinal, jovens e adultos aprendem o que veem, não é? Ricardo começou a se levantar. Urrou. Não, Ricardo. Você não pode se esconder da verdade. Expirei fundo e continuei. Essas mensagens não eram apenas uma aventura passageira. Elas eram cheias de carinho e promessas. Certa vez vi fotos suas que não eram da nossa vida. E quero que todos saibam como as coisas realmente são. Mostrei a tela do meu celular para a plateia. As mensagens, a prova do que ele tentou encobrir. A sala começou a murmurinhos. Algumas mães trocavam olhares de indignação e preocupação. Mas o que você estava fazendo? Acha que era só um jogo? A tensão crescia, e alguns pais murmuravam entre si. Um homem começou a levantar o dedo, e viu o olhar de quem estava prestando atenção na cena. Aquilo repercutia. Ricardo finalmente teve a coragem de interromper. Mas seus olhos estavam perdidos, como se não soubesse como reagir. Isso é uma mentira! Não é verdade! Você não pode me acusar assim! Sinto muito, mas é verdade, eu respondi com firmeza. O tremor na minha voz não era de medo, mas de poder. Pode ser que você tenha enganado a todos aqui, mas não a mim. As pessoas ao redor começaram a se mover, e a energia estava mudando. Já não parecia mais um confronto individual, era quase um julgamento. Algumas mães começaram a sussurrar. Como ele pôde fazer isso com uma mulher tão boa? Houve uma. O apoio começou a se espalhar. Ricardo estava completamente atrapalhado. Gritei, tentando aumentar a minha voz, porque a verdade não poderia ser ignorada naquele momento. E isso, meus amigos, não é só sobre mim, é sobre cada um de vocês. Um relacionamento é construído sob a confiança. Uma vez quebrada, é difícil de reparar. Queremos mostrar às nossas crianças como se deve amar e respeitar, certo? Olhei para o público ao meu redor. Não estamos aqui apenas por nós, mas por eles. Ricardo, em sua defesa, tentava argumentar. Você não sabe de tudo. Não se intrometa nas nossas vidas. Mas a sala agora estava em movimento, começando a apoiá-lo. Era o meu momento, e eu não hesitaria, porque por mais que tentasse me calar,
Um grito de desespero se tornava um hino de força e união. Ele olhou para mim, dúvidas brilhando em seus olhos. Eu sabia que, ao expor a verdade, estava revelando suas vulnerabilidades. Enquanto eu tentava recuperar o controle, percebi que os olhos dele estavam cheios de pressão e incertezas. Você escolheu essa vida para nós e eu tenho o direito de decidir se quero ficar ou não. Eu disse, quase sussurrando para mim mesma. Mas era isso que eu precisava sentir, que tinha o poder de decidir. E uma onda de murmúrios cresceu entre a multidão. Isso é o que você queria? Você fez a escolha do seu caminho. A tensão era quase palpável. As expressões na pele, algumas mulheres expressavam solidariedade, outras estavam em choque. Senti que não poderia parar agora. Peguei meu celular e, em meio ao tumulto, consegui abrir uma das mensagens mais dolorosas e li em voz alta. Não vejo a hora de te encontrar de novo, amor. Você é tudo que eu sempre quis. O murmúrio aumentou. Uma mãe ao fundo deixou escapar um "oh não", e o olhar de condenação se virou para Ricardo com uma força esmagadora. Seus amigos se viraram. Suas vidas já não eram apenas dele. O peso da acusação, da traição, agora estava no ar, incomodando, obrigando cada um a refletir. As palavras saíam e iluminavam a sala como fogos de artifício. Eu estava fazendo isso, com cada sílaba, desmontando as mentiras. Ricardo estava perdido. Sua expressão oscilava entre raiva e frustração. Você sabe que não é verdade. Não é assim que isso funciona. Ele estava se defendendo, perdendo o controle ao mesmo tempo. Você precisa entender que esta sala está cheia de compreensão e apoio. O que você fez não toca apenas a mim, mas a todos que viram e confiaram em você. Você não pode sair impune. O murmúrio crescia e os sussurros ecoavam como uma onda. O julgamento não era mais entre nós, era diante de todos. Ouvindo todos os olhares e a tendenciosidade se fazendo presente, todos estavam envolvidos em um teatro de emoções. Mas ainda não era tudo. Tinha mais a dizer. Algo que me queimava na língua. Algo grave que eu tinha esquecido. E não é apenas isso. Ricardo, há mais. Ele piscou, tentando entender o que eu estava prestes a soltar. O silêncio era cortante. Eu sei que essa não é a única traição. Essa mulher, você não apenas me traiu com uma, mas quem sabe há mais. O barulho na sala explodiu. Como assim? E os olhares se tornaram questionadores. Um zumbido de confusão nasceu. Os rostos se voltaram para Ricardo. A expectativa estava no ar. Ele estava aflito, o olhar nervoso. As mãos dele tremiam, e o controle que tinha se esvaía. Você não pode deixar que as coisas sejam assim. Não faça isso. Senti o impulso de rir. Ele estava não condenado a falar a verdade apenas em voz alta, mas aos efeitos que a exposição teria sobre ele, sobre todos ali. Esta é a verdade da nossa vida, e a vontade de encarar a vida é o que nos fará seguir adiante. Não sou mais a mulher que se esconde da vida. Era a hora. O momento de tensão pairava no ar, e enquanto a sala se enchia de murmúrios sobre essa última revelação, percebi uma nova onda de alívio e liberdade dentro de mim. O peso da raiva tinha ficado para trás, mas eu sabia que ainda havia muito mais a ser revelado. E assim, este é o momento em que deixe cada um de vocês refletirem sobre isso. Uma vida não pode ser medida em promessas quebradas. E enquanto deixava o palco, Ricardo estava em pedaços. As pessoas ao redor falavam. As risadas misturadas ao ar tenso, expectantes. Algo ainda não fora revelado. Algo que poderia mudar tudo novamente. Enquanto eu me afastava do palco, a sala começava a confabular, mas em meu coração batia uma adrenalina crescente. O tempo pressionava. Algo mais não havia sido compartilhado. Algo que poderia finalmente fazer desmoronar toda a fachada daquela vida que estávamos levando. O que vinha agora? O coração batia pesado, mas o desafio acabara de se intensificar. A sala estava em êxtase. As vozes se elevavam, quase como uma onda de choque após a minha revelação. A tensão era palpável. Ricardo estava em pé, imóvel,
sua expressão de pura incredulidade. Ele não sabia o que dizer, e isso me deixou pouco satisfeita, na verdade. O sentimento de liberdade começou a crescer dentro de mim, mas misturado com uma ansiedade esmagadora. Eu havia exposto a verdade. Era como se uma pressão imensa. Eu poderia ouvir frases como "não pode ser verdade", e eu não acreditava que ele fosse capaz disso. Minhas mãos tremiam, mas eu sorria, lembrando que cada um tinha visto com os próprios olhos agora. Todos estavam julgando Ricardo. Ele não estava mais no controle. Aquela cena vestira sua armadura de confiança e lhe arrancara a máscara. Lembro de uma mãe de olhar sério, olhando para ele com desapontamento. Ela era próxima, sempre participativa nas festas. E agora, ali estava ela, erguendo as sobrancelhas, desapontada. O jogo havia mudado. Eu me afastei um pouco do palco, ainda ouvindo os murmúrios. Olhei para os rostos conhecidos, aqueles que antes eram aliados, cúmplices nas festividades e café da manhã. Agora, seus olhos estavam fixos em nós, expressando uma mistura de choque e compaixão. E agora, o que faço com isso? Como seguir em frente? A pergunta ecoava na minha mente. As palavras que eu tinha revelado estavam pesadas. E o que me ajudou a enfrentar isso era que, e enquanto eu sentia a tempestade se acalmar dentro de mim, percebia que estava prestes a entrar em um ciclo diferente. Uma nova fase que eu nunca imaginara. Ricardo finalmente começou a se mover, saindo de seu estado de choque. Suas palavras eram atropeladas. Helena, isso não é o que parece. O tom desesperado dele era quase cômico, mas eu não estava disposta a cair nessa. Como não é? Eu disse, meu olhar firme. Como pode ter algo a defender quando você teve outra mulher? As reações ao nosso redor eram variadas. Algumas mães afastaram-se, com expressões de reprovação nos rostos. Outras lançavam olhares de apoio, fazendo pequenos gestos de encorajamento. Nos fundos, Clara me deixou a cabeça erguida, apresentando um olhar que dizia: "Estou com você". Isso me deu uma pequena onda de conforto, um reconhecimento de que nem tudo estava perdido. Ricardo estava tentando se proteger, mas não havia escapatória. Ele, que antes sempre teve uma resposta para tudo, estava agô. A pressão, as coisas mudaram. Ele tentou mudar de direção, gaguejando, mas isso só o fazia parecer mais fraco. Olhei para ele e deixei que as lágrimas caíssem. Não de tristeza, mas de libertação. Eu havia feito isso. A verdade estava exposta. O diretor da escola caminhou até nós, desconfortável. Eu poderia ver que, mesmo ele, que sempre teve uma expressão amigável, estava alienado por essa confusão. Vamos, talvez devêssemos ter uma conversa particular. Ele tentou intervir, mas eu não estava disposta a me calar agora. É tarde demais, senhor. O que aconteceu aqui precisa ser discutido, não só entre nós, mas por todos aqui. Eu não podia deixar que isso fosse abafado. A verdade era que todos tinham que saber o que estava acontecendo nas entrelinhas das relações que sustentavam a escola da Lúcia, os padrões que eram normais. Mais murmúrios se formavam ao longo do salão. Sentia que os olhos de todos se voltavam para nós. Ricardo parecia cada vez mais atormentado. E eu, apesar de estar no centro de uma situação dolorosa, me sentia mais forte. Havia uma nova confiança brotando. Era difícil negar. Ele tinha que lidar com o que era real, e isso não era mais meu fardo carregar. Eu havia exposto a verdade. Olhei para o lado e vi famílias se levantando, algumas fazendo perguntas. Quando isso começou? Uma mãe mais velha perguntou, preocupação evidente em sua voz. Eu vi os sinais, mas nunca imaginei que fosse assim. Outra se juntou ao murmúrio e rapidamente pisquei para Clara, que se aproximou. Helena, você está bem? Ela questionou, pegando uma de minhas mãos. Nas palavras dela havia um sentimento de genuíno acolhimento. Você precisa de um tempo. Eu não acreditei no que ela disse. Quase ri. Um tempo? Clara, eu precisei de um tempo para entender que ele nunca foi quem diz ser. Os olhares continuaram se voltando e por instantes perdi a noção do tempo. Ricardo estava falando numa voz cada vez mais baixa.
Ele não conseguia encontrar a saída. O contraste entre a sua alegria e o nosso desastroso presente era palpável. Ele tentava recuperar a vontade de falar. As coisas não eram simples, eu fiz isso por causa de tudo que estávamos passando. Mas isso não colou. O aroma de café e bolos que antes preenchia o ar agora estava repleto de desgosto. Havia uma sombra de desconforto pairando, e eu sentia a necessidade de sair de lá. Lúcia estava do outro lado observando, e eu não queria que ela visse seus pais naquele estado. A última coisa que eu queria era que ela sentisse o peso dessa dor. Finalmente olhei para o diretor, que estava tentando controlar a situação. Precisamos encerrar isso, disse ele, voltando-se para a plateia. Mas os olhares estavam fixos. Precisamos dar explicações. E aí a tensão aumentou. Todas as cabeças estavam balãs. Sentia-me como se estivesse dançando um balé entre a dor e a força. Assim como a vida dança em círculos, é hora de vermos o que realmente existe aqui, declarei com firmeza. Isso ecoou na multidão, gerando pequeno fervor entre os pais. Mas a verdade é que a alegria deles me deixou triste. Queria isso? Queria ver Ricardo sofrer? Não, não era isso. Eu apenas queria liberdade. Entre o tumulto, vários contatos, lágrimas e murmúrios dividiam o espaço. Enquanto Clara me apertava a mão e outros apoiavam Ricardo, tentavam descendê-lo, mas em vão. Entendam, não sou o vilão, ele falou. E o que isso trouxe foi mais murmúrios. Os rostos de desapontamento e indagação continuavam a se mover ao redor de mim. A sala estava cheia de incertezas, mas também de apoio. Várias mães se aproximaram de mim, e sem avisar, algumas começaram a organizar uma espécie de círculo. Você não está sozinha nessa, Helena, uma delas disse, e isso tocou meu coração. A leveza começou a crescer, mesmo em meio. O que viria a seguir? Como lidar com a separação? Assim que um dia terminava, o próximo chegava e continuaria. O som das vozes misturadas tornava-se mais baixo à medida que a reunião começava a se dispersar. O evento havia se tornado algo maior do que esperávamos. Ricardo estava começando a sentir a pressão. Senti como se as chamas da dor e do desapontamento criassem um novo espaço para a verdade. As discussões subiam, a conversa aumentava, e os comentários não paravam de girar em torno de nossa vida. Começava a perceber que não apenas o relacionamento dele com a mulher estava em jogo, mas também as finanças e o conceito de imagem que ele tentava manter na comunidade. Os olhos de desapontamento começaram a se reunir. Ele estava começando a perder o controle e se unir à ideia de que sim, havia erros. Quando a reunião finalmente chegou ao fim, eu estava novamente com minha filha nos braços, tentando ser a mãe que ela merecia. Todo o suporte que recebia era bem-vindo, mas o peso. No caminho para casa, sentia a mistura de felicidades e tristezas dentro de mim. Mas agora, ao contrário dele, era como se eu estivesse finalmente começando a me reconstruir. As pessoas ao meu redor podiam ver o que estava acontecendo, e muitos estavam solidários. Era minha chance de ser livre pela primeira vez em muito tempo, mas as incertezas ainda dançavam na minha mente. Como enfrentar o amanhã? Percebi que a luta estava apenas começando. Uma nova fase da minha vida estava por vir. Reconstruções podem ser complicadas, e eu sabia que tinha que me preparar para tudo o que estava por vir. O que se sucederia nas próximas semanas? Enquanto dirigia, um vento frio soprava pela janela. O que mais eu não sabia? Levava um peso na mente, mas algo me dizia que a vida apresentaria novos desafios e novas esperanças. E assim, enquanto atravessava a rua rumo à casa, um texto apareceu na tela do meu celular. Uma mensagem anônima que dizia: Eu sei o que aconteceu. Preciso falar com você. Acordei naquela manhã, sentindo a adrenalina correr nas veias. Na noite anterior, havia exposto a verdade para todos, e a sensação de liberdade ainda estava me envolvendo como um abraço quente. A decisão que tomei me deu um gás inesperado. Enquanto o sol entrava pela janela, iluminando tudo, me lembrei de que eu estava a um passo de começar a reconstruir minha vida. Lúcia ainda dormia e uma onda de proteção tomou conta de mim. Olhei para ela, com o cabelo bagunçado e o rosto tranquilo, e pensei: eu não posso deixar que ela me veja quebrada novamente.
Foi então que entendi que eu precisava agir. Não podia apenas esperar que as coisas melhorassem sozinhas. Preciso me reinventar, buscar novas oportunidades. Depois de deixar Lúcia na escola, fui até uma cafeteria que eu adorava. O aroma do café fresco aquecia o coração. Sentei em uma mesa do canto e puxei meu caderno. As páginas ainda estavam em branco, mas eu sabia que ali eu poderia traçar meus novos planos. Comecei a escrever. O que eu queria era encontrar mulheres que estavam vivendo desafios como o meu. Toda mulher tinha uma história e eu queria ouvir e compartilhar. Estava preparada para me conectar. Fui até a biblioteca da cidade. O lugar era um refúgio e sempre gostei de explorar novos livros. Aquela tarde seria diferente. Eu estava em busca de algo a mais. Às vezes, a resposta estava não só nos livros, mas nas pessoas. Sentada em uma mesinha, decidi que promoveria um círculo de conversa para mulheres, um espaço seguro onde pudéssemos contar nossas histórias. Comecei a divulgar pela escola e pela comunidade. Círculo de mulheres, encontre sua voz e compartilhe sua verdade. Essa era a ideia. Cada semana, teríamos um encontro onde poderíamos falar de nossas dificuldades, medos e principalmente conquistas. O retorno foi incrível. Todos estavam animados. Depois de alguns dias, comecei a sentir que a vida estava novamente em movimento. Uma noite, durante um dos encontros, conheci Ana. Conversas assim eram necessárias. O reconhecimento, a empatia, tudo o que estávamos criando ali era mágico. O círculo começou a se expandir. Outras mulheres chegavam, trazendo suas vivências. Às vezes havia lágrimas, outras vezes risadas, e lentamente fomos nos curando. Decidi que era hora de me preparar para voltar ao trabalho. Comecei a desenvolver um projeto de leitura e escrita para crianças, algo que sempre quis fazer. Queria inspirar as crianças como eu fui inspirada. Pesquisei, anotei ideias e montei um plano. E assim que voltei para o colégio, minha mente estava fervilhando e eu me sentia centelha. O ambiente era acolhedor. A primeira reunião com alunos foi eletrizante. Falei sobre o projeto, como queríamos explorar o mundo das histórias e da imaginação. As crianças se animaram, e suas expressões curiosas me fizeram ver que eu estava no caminho certo. Cada pequeno progresso tornou-se um impulso. Enquanto o projeto seguia, percebi o quanto as mulheres ao meu. Algumas começaram a abrir os próprios negócios, outras retomaram sonhos que estavam esquecidos. Era uma onda de coragem se espalhando. Cada uma se tornava a melhor versão de si mesma. Isso me inspirava ainda mais. A rotina agora estava cheia de altos e baixos. Havia dias em que ainda lutava com a sombra do passado, os resquícios da dor. Mas sempre que olhava para Lúcia, via que precisava ser forte e sabia que meu trabalho e o círculo de mulheres traziam uma luz a mais na minha vida. Foi em uma dessas reuniões, repletas de momentos de coragem, que conheci Mariane. Ela era uma mulher de 38 anos e estava lidando com uma situação muito semelhante à minha. Atraiu a minha atenção porque havia algo nela que me fazia pensar: eu já passei por isso. Assim que começamos a conversar, percebi que éramos almas gêmeas nesse cenário de dor e transformação. Depois de algum tempo, resolvemos fazer uma parceria e levar o círculo de mulheres para os salões da escola. Nosso projeto era uma transformação coletiva. Mas como eu sabia que coisas inesperadas apareceriam, não me deixei relaxar completamente. Estava atenta. Um dia, ao entrar no círculo de conversas, percebi que Ricardo estava observando de longe. Sentado em uma das mesas em um evento que organizamos, o olhar dele era diferente. Não era mais de desprezo, mas parecia triste. Eu não sabia o que pensar. Estava ali por Lúcia, mas uma parte de mim tremeu. A verdade era que ainda havia muito a ser resolvido. A interação com as mulheres e os novos projetos me davam força. A mudança que eu esperava no meu caminho parecia estar se concretizando. Mas naquele dia, quando olhei para ele, lembrei que ainda havia um lastro entre nós. Enquanto a vida se organizava em um novo patamar, eu não poderia esquecer aquela parte da minha história. O círculo se alargava. Trazia mais carinho e conforto.
Mas enquanto eu ousava sonhar e acreditar que tudo começava a se encaixar, sabia que precisaria enfrentar uma última. E no fundo, havia uma dúvida. O que eu faria? Sentia que era a hora de decidir o que queria. A vida havia me ensinado que o silêncio pode ser dor. Mas a prevalência, na verdade, sempre será libertadora. E assim, enquanto fechava mais um encontro, com sorrisos e abraços, preparei meu coração. A próxima semana seria tudo ou nada. A conversa que estava por vir poderia significar um novo caminho, ou não. O que mais Ricardo tinha a dizer? Estava disposta a ouvir, mas com a firmeza de quem sabe tudo o que passou. Naquela noite, enquanto olhava as estrelas do meu quintal, percebi que a vida tinha suas formas estranhas de nos surpreender. A dor que vivi era apenas um trampolim para algo maior. Uma nova jornada me aguardava, cheia de incertezas, mas também de possibilidades. No fundo, o que mais poderia ser revelado? Acordei naquela manhã, sentindo uma mistura deliciosa de expectativa e nervosismo. O sol entrava pela janela do meu quarto e iluminava tudo ao meu redor. Era um dia como negro. Bom dia, mamãe! Ela me puxou para um abraço apertado e meu coração derretia. Eu estava ali por ela, e a felicidade dela era tudo o que eu queria. Olhando para ela, eu percebia o quanto tinha lutado para que nossa vida se tornasse um lugar seguro e acolhedor. Nos últimos meses, não só minha vida havia mudado, mas também minha visão de mim mesma. Comecei a liderar aqueles círculos de conversa para mulheres. Com cada reunião, vi outras mães que carregavam suas próprias histórias de dor e superação. A cada encontro, eu não apenas as escutava, mas também compartilhava as dificuldades que enfrentei. Começamos a nos apoiar, e ali, lado a lado, uma irmandade nasceu, repleta de amor e solidariedade. Essa nova fase da minha vida trouxe muitos aprendizados, e um dos principais foi o valor da amizade. As mulheres que conheci nesse caminho me mostraram que não estava sozinha. Com o tempo, organizei um evento maior na escola, onde todas poderiam compartilhar suas histórias e se fortalecer. Transformar aqueles pequenos em leitores apaixonados era um sonho que eu queria realizar. E agora estava mais próxima do que nunca. Meus dias eram uma dança nova, um equilíbrio delicado entre trabalho, amigos e Lúcia. Eu participei de palestras, conheci pessoas incríveis e até consegui um convite para escrever um artigo sobre empoderamento feminino para uma plataforma de educação. Tinha certeza de que minha história podia inspirar outras mulheres a se levantarem e a lutarem por seus próprios recomeços. O entendimento de que o que passei era parte de quem sou e não um estigma me trouxe uma liberdade imensa. Ricardo ainda aparecia em minha mente, mas agora eu encaro as memórias com uma nova lente. Ele não tinha mais poder sobre a minha felicidade. Havia momentos de dor, claro. As feridas não saram instantaneamente, mas me afastei de qualquer rancor. Vi nele uma parte do meu passado, uma lição a ser aprendida. A vida seguia, e eu, agora mais forte, vê-lo despejado de seu pó. Como uma fênix que renasce das cinzas, descobri um propósito no meu caminho. Cada desafio vivido antes era apenas um capítulo, e eu sabia que meu livro ainda tinha muito mais a ser escrito. Estava tão empolgada para o que viria a seguir, não tinha plano de voltar atrás. Olhando para Lúcia, entendi que tudo que eu faço é por ela. Queria que ela visse que a vida é feita de recomeços e que a força não está apenas em suportar, mas em buscar o melhor para si mesma. E é isso que quero deixar como ensinamento. Mulheres, vocês são poderosas. Não importa a fase da vida que estejam. Recomeços são possíveis a qualquer momento. Aprendam a contar suas histórias e se cercar de pessoas que amam vocês verdadeiramente. Não tenham medo de se expor, porque no final, a nossa força vem de sermos transparências, de sermos verdadeiras com nossas emoções. Em uma noite em claro, enquanto lentamente encerrava mais uma fase de minha trajetória e os ciclos do círculo cresciam, pensei que uma frase ressoa.